Oppenheimer vs Barbie e o fenômeno Barbenheimer. Seja muito bem-vindo ao canal Policultura, aquele canal que tenta falar de cultura pop e política ao mesmo tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais narrado, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E também comente aqui embaixo se você concorda ou discorda da nossa abordagem. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, confesso que ao saber da notícia da produção de Barbie, eu não tive nenhuma reação, positiva e nem negativa. Afinal de contas, era um filme sobre a história de uma boneca que eu, por motivos óbvios, nunca brinquei. Mas um belo dia, navegando em páginas do Instagram, li que a direção ficaria a cargo de Greta Gerwig, uma atriz e diretora com trabalhos interessantes em sua carreira, tanto de atuação quanto de direção, com destaque, claro, para Lady Bird. Ok, essa notícia me despertou um certo interesse, não pela boneca e sua adaptação, e sim pelo que Greta poderia fazer com ela. Greta vem de uma nova leva de diretores que inicia sua carreira no cinema mais independente, produz ou dirige algo original, essa produção ganha a atenção da crítica e do público, e isso acaba lhe rendendo contratos com grandes estúdios para produções e assim se cria sua consolidação na indústria. Tem uma produtora que faz muito isso, que é cultuada inclusive pelos cinéfilos atualmente, é a A24, ou conhecida como a A24. Oppenheimer. Meu primeiro contato com a notícia de que Nolan estaria produzindo um filme sobre Robert Oppenheimer se deu de forma bem parecida, para falar a verdade. Através do Instagram, em páginas estilo Choquei, mas com notícias voltadas para a cultura pop. Aqui, o que me chamou a atenção não foi só o fato de que Nolan estaria trabalhando no seu próximo filme. Isso seria para mim já de cara interessantíssimo, afinal de contas eu sou um grande fã do diretor. Mas sim em um filme sobre Robert Oppenheimer, onde o diretor iria supostamente recriar a bomba atômica. Sim, foi assim que esse filme foi noticiado. O meu interesse foi instantâneo por uma série de fatores, sendo eles o elenco incrível e a inspiração no livro de Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Uma ótima biografia de um dos homens mais interessantes e complexos também do século XX. Vamos falar sobre rivalidade versus simbiose e vocês entenderão por que eu irei tratar desses dois temas. A simbiose é a capacidade de organismos diferentes coexistirem entre si e às vezes até se ajudarem. No cinema, vimos isso em Venom 1, Venom 2, em Homem-Aranha 3, nos quadrinhos, David Michelinie junto com o Todd McFarlane, isso foi muito explorado nas histórias do Homem-Aranha dos anos 90. Rivalidade é o completo oposto, é a situação onde dois organismos diferentes não conseguem habitar o mesmo lugar, gerando às vezes conflitos entre si. Nesse sentido, o fenômeno Barbenheimer está longe de ser uma rivalidade e eu irei provar. Mas de forma genial, a comunidade cinéfila que geralmente gosta do Nolan e também da Greta Gerwig criou na internet esse meme, que emula uma rivalidade entre esses filmes que de fato são tão antagônicos entre si. Será? Nolan é um diretor visionário. Seus filmes possuem uma identidade própria, geralmente abordando a complexidade humana com diálogos filosóficos, científicos, sempre com fotografias tão vívidas que o espectador sente que é possível tocá-las. Ele rejeita o CGI e traz planos abertos lindíssimos, e é por isso que ele rejeita o CGI. Ame ou odeie, ele sempre desperta paixões de seu público, ou do público geral, mesmo aqueles que não gostam do seu trabalho. Greta, como dito anteriormente, é uma atriz e diretora que vem do cinema mais independente e consolida seu nome na indústria, criando milhares de fãs mundo afora, sempre com um discurso feminista, tratando de assuntos da sociedade por uma ótica feminina. Seus filmes têm esse tom ora pastel, ora soturno, que até de certa forma lembra um pouco os filmes do Wes Anderson. E claro que essa abordagem da diretora também vai despertar paixões. Bem, mas afinal de contas, o que eles têm em comum? Sinceramente, tudo. Ambos são diretores que trabalham e se esforçam para estabelecer filmes com uma visão original, fugindo das convenções de Hollywood, e ambos conseguiram, em julho de 2023, em meio a crises da indústria, saturação com o gênero de super-herói e a maior greve de roteiristas e atores de todos os tempos em Hollywood, colocar na boca do povo dois filmes que não envolvem super-heróis ou carros voando. Eles criaram um fenômeno de massa, com duas obras originais, sendo Oppenheimer, baseado em um livro. Meus amigos, isso é mérito. O fenômeno Barbenheimer tem origem em um conflito entre a Warner Bros. E Nolan, que começa lá em 2021, quando a HBO Max, plataforma que possui os conteúdos da Warner, resolveu lançar os filmes simultaneamente com o streaming e o cinema, e alguns filmes indo direto para o streaming por conta do contexto da Panda e da Mia. Isso gerou uma revolta do diretor Christopher Nolan, que deu declarações polêmicas como, abre aspas, alguns dos maiores cineastas e estrelas de cinemas mais importantes de nossa indústria
foram para a cama na noite anterior pensando que estavam trabalhando para o maior estúdio de cinema e acordaram para descobrir que estavam trabalhando para o pior serviço de streaming. A Warner Bros. Tinha uma máquina incrível para fazer o trabalho de um cineasta em todos os lugares, tanto nos cinemas quanto em casa, e eles a estão desmontando enquanto falamos. Eles nem mesmo entendem o que estão perdendo. Sua decisão não faz sentido econômico, e mesmo o investidor mais casual de Wall Street pode ver a diferença entre ruptura e disfunção. Bem, essas e outras declarações que se sucederam levaram ao fim o casamento entre a Warner Bros. E Christopher Nolan, fazendo com que o filme do criador da bomba atômica fosse para o estúdio concorrente, a Universal Pictures. Seria aí o início de um conflito que daria origem ao maior fenômeno cinematográfico de 2023, quiçá dos últimos tempos. Mais ou menos um ano atrás foi anunciada a data de estreia de Oppenheimer, 20 de julho de 2023. Tudo estaria normal, por um detalhe: Barbie também estrearia nesse dia. De lá pra cá teve o surgimento de um movimento que a internet iria apelidar de Barbenheimer, uma pseudo-rivalidade criada por cinéfilos para promover dois filmes originais que lançaria no mesmo dia. Memes surgiram, vídeos pipocaram, edits pulavam na sua cara ao rolar o feed do TikTok, Instagram, etc., até que veio o tão aguardado dia da estreia. Meus amigos, os resultados não poderiam ser melhores. Barbie fechou seu primeiro final de semana com incríveis 155 milhões em bilheteria. E Oppenheimer fechou com 80,5 milhões. Eu sei o que você está pensando nesse momento. Esses números indicam que Barbie venceu por uma diferença de 75 milhões. Mas lembra que eu disse, não havia rivalidade, e sim uma simbiose entre as obras, e pode parecer pouco o que o filme de Nolan fez, mas as expectativas mais otimistas apontavam para uma abertura de 50 milhões. Afinal de contas, estamos falando de um filme de 3 horas com um texto denso e que conta a história de um sujeito pouco conhecido do público geral. Isso é um marco. Inclusive, cabe um adendo, eu quando fui assistir esse filme na estreia dele mesmo, só tinha uma sessão às 9h30, enquanto todas as outras sessões, desde o início da abertura do cinema, tinha sessões com Barbie. Meus amigos, Barbie puxou Oppenheimer? Um questionamento muito interessante que tem se levantado é o impacto positivo de Barbie nas bilheterias de Oppenheimer. O crítico, professor e youtuber Dalle Nogari, que cobriu esse fenômeno aqui no Brasil desde o início, levantou essa discussão em uma de suas últimas lives. Muitos perguntam o seguinte: o fenômeno Barbenheimer ajudou a projeção de Oppenheimer? E eu tenho certeza que esse é o caso, eu tenho certeza que nós vamos discutir muito sobre esse fenômeno, porque você tem uma bolha cinéfila que estaria interessada de todo modo em Oppenheimer, seja pelo Nolan, seja pelo elenco. E na minha opinião, é inquestionável que Barbie, sim, ajudou Oppenheimer. Iremos entender por quê. Assim como Oppenheimer também ajudou Barbie, também iremos entender o porquê. Eu, particularmente, como falei anteriormente, fui na estreia e fiz a tal dobradinha, Barbenheimer, assim como muitos de vocês fizeram. Ou será que eu sou diferentão? Sou o único que fiz isso? Claro que não. E no meu caso eu posso afirmar veementemente que o que me levou ao cinema não foi Barbie, e sim Oppenheimer, assim como muitos cinéfilos, assim como muitos de vocês. Mas é claro que a maioria foi fazer a dobradinha levados por Barbie, isso é óbvio. E falando nisso, vamos falar do impacto de Barbie. O impacto de Barbie na sociedade. Desde o lançamento, o filme vem causando uma coqueluche social. São campanhas de marketing daqui, trends no TikTok dali, lojas com decoração rosa por toda parte, mesmo aquelas sem vínculo algum com o estúdio. E é claro que isso impactaria no debate público. Afinal de contas, hoje em dia as pessoas não assistem mais filmes para se divertir, e sim para falar de lacração ou termos vazios como reacionarismo, né? O excesso de rosa somado ao discurso feminista do filme gerou uma espécie de revolta em grupos da internet, levando canais que outrora nem sequer falavam de filmes a abrir discussões homéricas em torno do ódio de Greta Gerwig pelos homens. Tudo isso seria minimamente razoável, se não fosse por um único detalhe. O roteiro não é de Greta Gerwig, nem de uma mulher, e sim de Noah Baumbach. Seu marido é cineasta, que sim, ao lado dela já assinou outros roteiros. E também sei que o roteiro foi escrito em parceria com ela, mas a maior parte é escrita por ele. Aliás, o conceito é todo dele. Agora, o mais irônico é ver pessoas se revoltarem com o arco de um personagem masculino, ridicularizado a partir de um exagero cômico, de um estereótipo, enquanto os mesmos
riam, até pouco tempo atrás, de filmes como Todo Mundo em Pânico, The Walk in Hollywood, Borat e tantos outros filmes de comédia / paródia que fazia exatamente o que Greta fez com Ken. Ou você acha mesmo que todo jornalista do Cazaquistão é como Borat? Ou todo cabeleireiro judeu é como Zohan? E filmes como Barbie faz é brincar com estereótipos de gêneros, raciais e étnicos usando um humor físico e super exagerado justamente para fazer a crítica a partir de uma indignação. O exagero causa indignação naquele grupo que está sendo satirizado. Quando Seth Rogen lançou o filme A Entrevista em 2015, que satirizava a figura de Kim Jong-un, cara, foi severamente ameaçado, assim como o elenco. E exemplos como esse podemos achar e citar aos montes. Quando Greta e Baumbeck colocam os homens de seus filmes como idiotas úteis e às vezes até inúteis, é uma forma de dizer e ilustrar como a sociedade enxerga as mulheres no geral, e ao fazer isso exageradamente com os homens, gerando revolta em massa, o recado é bem claro. É assim que nós mulheres nos sentimos diariamente. E Greta encontrou o cinema para falar sobre isso. Não há abordagem melhor que o humor. Isso não significa que todos que assistiram ao filme concordam ou devem concordar com tal visão. Eu mesmo não concordo, acho até meio piegas, mas sim dar risada com o Alan ou com o sofrimento do Ken, que sinceramente, I'm just Ken, não sai da minha cabeça. E é louco como esse será em pouco tempo um daqueles personagens que foram criados como crítica a algo e irá se tornar um símbolo. Talvez por isso Gosling foi a escolha, já que Hollywood o considera um ator de filmes, entre aspas, incel. Por outro lado, a crítica a Oppenheimer é totalmente ao contrário. Se Barbie é acusada de ser uma obra propagandista, de um progressismo exacerbado, Oppenheimer é acusado de ser uma propaganda de um patriotismo ao extremo na figura dos órgãos militares norte-americanos, o que prova que o público e a crítica atual é incapaz de consumir e absorver obras originais sem querer rotular tudo em caixinhas que lhes cabem. Gostou desse vídeo, meu amigo? Se inscreva no nosso canal, deixa um like e comente aqui embaixo. Você concorda com a minha análise? Você gostou de Barbie? Gostou de Oppenheimer? Gostou mais de Barbie? Gostou mais de Oppenheimer? Bem, comente aqui embaixo e vamos discutir um pouco mais sobre isso. Até a próxima. Tchau, tchau!